Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. É uma satisfação ter você que já é nosso seguidor aqui no canal conosco, assistindo a mais um vídeo. E espero que dê o like ao vídeo, que compartilhe o vídeo. E para você que é pela primeira vez, que está acessando este canal, que está assistindo aos nossos vídeos, porque vai lá na playlist, tem muito material bom lá na playlist, tem muita informação a respeito de Portugal, que este é o foco do nosso canal, por isso ele se chama Portugal Legal. Por quê? Porque ele traz informações importantes a respeito dos processos de legalização, de casamento em Portugal, de nacionalidade portuguesa, enfim, tudo aquilo que envolve um processo de imigração para Portugal, dentro das regras, dentro das leis. Não esquecendo os vistos, não é? Porque muita gente gosta de vir sem visto. Portugal permite, porque tem acordos com determinados países que não exigem o visto, por exemplo, de turismo. E aí as pessoas vêm, se aproveitam desta brecha na legislação, nessa facilidade que a legislação colocou, e está aí, está valendo, e resolvem ficar por aqui. Às vezes até com segundos objetivos e projetos, que seja sair de Portugal e ir para outros países, ou seja, aproveitam a entrada, que tecnicamente é legal, tá, por um período, e depois fazem aqui seus documentos e seguem pela Europa fora. E procuram seus destinos e procuram resolver os seus assuntos em outros países. Então, este é o foco, esse é o nosso trabalho. E eu gostaria de convidá-lo para quê? Para que você se inscreva em nosso canal, dê o like aos nossos vídeos, marque o sininho na página do YouTube, caso venha a gostar do material, porque o YouTube vai lhe informar automaticamente a cada novo material postado aqui em nosso canal. Perfeito? Muito bem. Dados os recados, vamos então àquilo que interessa, que é, no caso do nosso vídeo de hoje, responder aos comentários, alguns evidentemente, nós não vamos responder aqui a todos os comentários, mas nós vamos pegar alguns comentários que foram deixados aqui embaixo do vídeo, no nosso canal, na parte de comentários, que está sempre aberta. Então hoje nós vamos pegar algumas colocações que foram ali feitas e vamos responder e vamos comentar estas posições que foram colocadas ali. Sempre lembrando que, se você tem um caso que é pontual, que é a respeito de um processo seu, que muitas vezes até já está tramitando, que já está andando, que já foi feito, e que tem algum problema, estes problemas, estas situações, não coloquem aqui embaixo. Estas informações vocês vão enviar através de um e-mail, que é o contato@portugallegal.com.br, para quê? Para que chegue até o nosso escritório, a gente possa fazer uma avaliação e depois a gente retorna para vocês. Portanto, aqui são comentários genéricos a respeito dos vídeos, ou mesmo nem tão relacionado ao vídeo, mas que você pode comentar aqui embaixo. Perfeito? Muito bem. Então vamos lá. Vamos à página do nosso canal, onde nós temos então os comentários dos nossos seguidores. Temos aqui uma. Doutor, quem tem uma manifestação de interesse aceita em agosto de 2020, pode pedir a CPLP? Pode pedir CPLP. Quem não pode pedir CPLP até hoje, pelo menos, isso pode mudar amanhã, estou falando aqui hoje é 14 de junho de 2023. Amanhã, dia 15, isto pode mudar. Então, fiquem atentos. Mas, na situação de hoje, 14 de junho de 2023, quem tem uma manifestação de interesse feita em agosto de 2020 e se enquadra na condição de ser originário de um dos países membros da CPLP, pode sim alterar ou pedir, porque basicamente ela já existe, então ele vai alterar do sistema normal, que são os artigos 88 e 89 da Lei de Estrangeiros, para o 87A, que é
o artigo que introduziu na legislação a possibilidade de fazer um título de residência através da CPLP. É um portal separado. O 88 e 89 continuam sendo feitos no SAPA. Este aqui, CPLP, tem um portal específico, lá na página do CEF. E é por lá que você vai fazer. E um detalhe importante. Não se esqueçam de que o portal CPLP vai gerar um documento, que é uma folha de papel A4 com as suas informações e que passa a ser um título de residência temporário. Ele é válido por 1 ano, depois renova mais 2, depois renova mais 2. Fechou 5 anos, você vai para um outro processo que é a nacionalidade. Enquanto que aqueles que estão lá na plataforma do SAPA podem demorar um pouco para sair, mas quando saem já vão sair com o título de residência naquele padrão de cartãozinho que nós conhecemos. E que tem validade para 2 anos e depois renova para 3 anos. Então há aqui algumas diferenças já na questão do portal, do tipo de cartão, de documento que irão receber e do tempo de renovação e validade intermediária, porque é 1 mais 2 mais 2 para o CPLP e é 2 mais 3 para os títulos comuns. Estou falando aquilo que está valendo hoje. Amanhã pode mudar tudo. Tudo é possível. Então, o que acontece? E o outro detalhe que é muito importante lembrar que, às vezes, essa demora pode até compensar. Por que eu digo isto? Porque é enorme o número de pessoas que vêm ao canal, que está aí nos grupos de Facebook, que está nos grupos no Instagram, no Telegram, fazendo chegar até o conhecimento público de que não consegue fazer uma troca de carta de condução, não consegue juntar isso como uma prova para uma nacionalidade, não consegue juntar esse documento para fazer um registro de um filho na conservatória, não consegue abrir uma conta bancária porque este título não é aceito pelo banco. Então percebam que está existindo um problema por parte dos próprios órgãos do Estado português e das demais entidades do comércio, porque banco para mim é um comércio, é uma entidade privada, às vezes também pública, e que não reconhece o tal do certificado, o tal documento emitido em folha de papel A4, como sendo um título de residência. Quando, na realidade, deveria de ser assim. Porque título de residência é título de residência. Não importa se ele é feito pelo 88, 89 ou pelo 87A. A validade deveria de ser a mesma. Inclusive, tem gente que arrisca viajar e arrisca ser interceptado por um agente de fronteira num outro país e esse país também não reconhecer esse título, porque ele foge dos padrões internacionais quando me refiro à União Europeia. Então, pense bem antes de fazer uma eventual troca. Por quê? Porque quando você abre o processo da CPLP, o sistema já lhe avisa, olha, qual é a sua manifestação de interesse anterior? Então, na verdade, você entra por ela, cancela e vai concluir CPLP. E aí não tem mais volta. Aí não tem mais volta. Você não consegue reabrir mais o seu processo pelo 88 ou pelo 89. Então, pensem bem antes de fazerem esta escolha. Vamos a uma outra pergunta. Estou reunindo documentos para dar entrada na minha cidadania. Vou precisar fazer a transcrição de casamento? Hoje ela tem 86 anos. Bem, neste caso aqui, primeiro eu não sei quem é ela. Então, a senhora Cristine Marinho, que colocou este comentário aqui faz um dia, não sei a quem exatamente ela se refere, mas uma coisa é certa. O cidadão português tem, por obrigação legal, transcrever em seu registro de nascimento todos os atos da vida civil. Quais são os atos da vida civil? Começa pelo nascimento,
depois pode vir um casamento, depois pode vir um divórcio e pode concluir tudo isto no final da vida com um óbito. E todos esses atos da vida civil devem ser registrados aqui em Portugal. Quando vocês iniciam um processo de nacionalidade, e é este o caso, eu só não sei quem é ela, 86 anos, indiferente da idade. Se ela é sua mãe, se ela é sua avó, ou se ela é sua bisavó, e você está fazendo primeiro o processo da sua mãe, que é neta, para depois ela transmitir para você, é necessário transcrever os atos da vida civil. Então, tudo, na verdade, vai começar por aonde? Levantar o registro civil da pessoa que é portuguesa. O primeiro da fila, que vem lá em cima. E lá você vai verificar se tem os registros ou se não tem os registros. Se esta pessoa casou, por exemplo, lá no Brasil, ou na Itália, ou na França, na Espanha, qualquer lugar. Se esta pessoa, que é português, casou, depois divorciou, depois casou pela segunda vez, e daí veio a falecer, perceba que você precisa fazer o registro do primeiro casamento, o divórcio deste primeiro casamento, e trazer para o registro todas estas informações, inclusive o segundo casamento. E caso venha já a ter falecido, o que no caso de ser um bisavô muito provável que o seja, também tem que fazer o registro do óbito. Você tem que deixar isso tudo alinhado e tudo certinho, tudo no seu tempo, tudo com as datas, com todas as informações, aonde nasceu, aonde faleceu, para qual cemitério, aonde aconteceu o óbito. Tudo é informação necessária para esta finalidade. E se você não fizer isto, é muito provável que quando o conservador for analisar o seu processo, agora eu falo da nacionalidade, o seu processo seja negado. Ou, pelo menos, caia numa exigência. E qual seria a exigência? De você transcrever todos os atos da vida civil do cidadão português até chegar a você. Então, isso se faz necessário sim. Idade não importa. A idade não é critério para eximir. A pessoa já pode estar falecida, mas ela não registrou o casamento. E não registrou o óbito, então tem que fazer os dois. Ok? Espero que eu tenha sido claro aqui o suficiente para que vocês tenham entendido esta parte. Vamos lá, outro comentário. Esse aqui, vamos deixar em branco. Doutor, eu posso exercer a função de caminhonista internacional com autorização de residência da CPLP através do destacamento? Seu Marcelo Leal, tecnicamente sim. Por quê? O destacamento é o quê? O senhor tem que ter um contrato com uma empresa portuguesa que precisa fazer todo um procedimento junto da autoridade do trabalho que permita que o senhor seja destacado para exercer uma atividade laboral em outro estado da União Europeia. Por exemplo, eu vou citar aqui França. Então o senhor vai trabalhar para esta empresa na França. E isto requer um processo que esta empresa que lhe deu este trabalho faça o procedimento correto. Então ela que precisa fazer isto para que o senhor possa trabalhar fora do território português. No que diz respeito à CPLP, o fato de o senhor ter a residência CPLP, como eu comentei lá no primeiro vídeo de hoje, lá na primeira resposta de hoje, tecnicamente ele é possível, porque ele deveria ser reconhecido como um documento emitido pelo Estado português. Lá tem o QR Code, lá tem as informações, quer dizer, se alguém quiser verificar a veracidade, a legitimidade das informações que constam desse documento, é possível. Só não verifica se não quiser, mas é possível verificar. Então, tecnicamente é possível, mas como cada país cria suas regras, e cada pessoa interpreta estas regras à sua maneira, isto pode trazer algum transtorno para o senhor. Mas eu volto a dizer, tecnicamente é possível. Vamos ver uma outra aqui?
E aí ele complementou a pergunta, né? Ou tem que esperar 5 anos para receber a nacionalidade? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Imagine que se você tivesse feito o seu processo pelo 88, 89, você teria o quê? Um cartão, um título de residência dentro do formato e do padrão europeu. Então, este documento lhe daria direito, sem problema algum, e todo mundo vai aceitar. A questão é que a CPLP é um acordo entre este bloco de países, não envolve os demais. Então, se eles não quiserem aceitar, eles não vão aceitar. Mas isto depende da interpretação de cada um. Porque, para todos os efeitos, o senhor tem uma residência legal em Portugal. O trânsito é livre entre os países. E isto está logo lá no início da lei que criou este acordo. Está lá no tratado, vai lá buscar, vai verificar. Nós temos vídeo no canal falando sobre CPLP, mostra a legislação, quando ela entrou em vigor efetivamente. E lá diz, entre os países membros. E França, Itália, Bélgica, Espanha, Alemanha, Suécia, Suíça, Finlândia, Noruega, Polônia. Não tem nada a ver com isso. Isso é só Portugal aqui na Europa. E por essa razão isso pode dar problemas. Vamos a mais uma aqui. Fabiana Rangel. CPLP não está nada resolvido porque o meu está há 3 meses em análise e até agora nada. Quero saber como eles irão resolver isso. Muito bem. Como eles irão resolver isso? Imaginem que há uma fila, isso já foi dito pelo próprio diretor do CEF, também fizemos vídeo sobre esse assunto aqui no canal, de que há uma fila de processos que estão sob análise, que estão sendo verificados, que os documentos estão sendo analisados. Que documentos? Porque, afinal de contas, você não meteu nenhum documento novo no processo, não foi? Ah, mas você tinha um documento inserido no processo lá da manifestação tradicional, do 88, 89. Então, eles vão pegar estes documentos e fazer uma avaliação, fazer uma análise. E se tiver alguma coisa que não fecha, que não está casando direitinho com o objetivo, que é obter um título de residência, qualquer atestado de junta de freguesia que não esteja muito claro, sabe? Porque tem juntas aí que fazem atestado até por procuração. Então, isto pode ser um problema. Isto pode ser uma das razões que o seu processo esteja demorando. Não estou dizendo que é. Ok? Que fique claro. Pode não ser nada disso. Mas existem casos em que o processo iniciou lá atrás, em 2020, 2021, 2022, de uma forma que não estava 100% correta. E agora isto está trazendo consequências. Então, talvez o seu caso possa se enquadrar aí, mas certeza nós não temos, e também a única pessoa que pode lhe informar algo a respeito é o pessoal do próprio CEF, os próprios inspetores que estão lá fazendo as análises. Mais adiante. Doutor, antes de mais, agradeço pela informação útil que transmite o seu canal. Tenho uma dúvida nos casos em que o CEF emite certidão sem contabilizar o tempo da pandemia, em que a permanência se considera legal, mas a certidão só constam os períodos de emissão e validade de autorização de residência. Ou seja, o tempo em que a autorização caducou e antes da emissão do novo cartão. Na certidão consta apenas uma parte de permanência legal. Como proceder nestes casos? Olha, senhora Maria Simões, na realidade, se a senhora tem um título, venceu no período da pandemia. Naquela época, havia legislação específica revalidando automaticamente estes documentos, dando validade a eles, sem a necessidade de comparecer ao CEF para renovação. E isto, por quê? Porque havia pandemia. Os órgãos não estavam funcionando a pleno vapor, tudo estava fechado, quando não fechado, meio fechado. E agora, se a senhora precisa fazer uma contagem de tempo para um processo de nacionalidade,
e eles não lhe dão o tempo total, aí nós temos um problema, e a senhora está sendo prejudicada pelo CEF. E neste caso, cabe um recurso ao CEF, quando a senhora pegou esta solicitação, esse atestado aí, e a senhora teria que verificar, então, junto ao CEF, através de um processo administrativo, por que é que esta contagem de tempo não considera o período do Covid. A senhora não saiu de Portugal, a senhora permaneceu em Portugal, a senhora estava aqui, a senhora trabalhou, a senhora contribuiu. Só não conseguiu renovar o título por quê? Porque havia uma legislação que dizia que os títulos são válidos até uma determinada data e que não são renovados. E que só seriam renovados dali para diante. Muito bem, mas isso não quer dizer que a senhora estava ilegal aqui. Portanto, o tempo de residência deveria ser considerado. Então, neste caso, eu acredito que um recurso administrativo ao CEF deve resolver a situação. Aliás, tem vários casos, já várias situações em que as pessoas estão sendo prejudicadas em relação à contagem de tempo por estas razões e por outras. Vamos ver mais um caso aqui. Estou em Portugal com 2 filhos menores. Eu, esposo, tenho CPLP. Quero para fazer união de fato. Precisa dos registros de nascimento apostilado? Senhora Fabiana. Sim. Todo e qualquer documento estrangeiro para ser válido em Portugal precisa ser apresentado em formato original ou às vezes em fotocópia, mas aí esta fotocópia já deve estar apostilada devidamente e reconhecida por um solicitador, por um notário ou por um advogado. Então vamos lá. Primeiro, documento deve existir e deve ser original. Essa é a melhor saída. 2. As certidões devem ser de inteiro teor, não pode ser a certidão resumida. 3. Deve ser apostilado. 4. Não podem ter mais de 180 dias entre a data em que a senhora dá entrada no processo e a data em que o documento foi emitido. Não é a data do apostilamento, é a data da emissão do documento, porque às vezes você emite e faz um apostilamento uma semana, um mês depois, quando resolve viajar, pensando que vai contar a partir dali. Não. O que conta é a data da emissão. E só valem em Portugal por 180 dias. Então, os documentos, sim, são necessários, seja da senhora, seja do esposo, seja do filho, qualquer processo que requer apresentação de documento estrangeiro, é assim. Para quem não faz o apostilamento, porque nem todos os países fazem parte deste acordo, o que vale? Vale a certificação, a validação pelo órgão consular português lá daquele país de origem. E muitas vezes ainda, quando não é em idioma português, ele deve ser traduzido. Então, além de ter todas as formalidades de validação, ele, depois de validado, ainda tem que ser traduzido para o idioma português, claro. Senhores, por hoje é isso. Vamos deixar por aqui. Se tiverem mais perguntas, mais comentários, podem me enviar aqui por Instagram. Lá no Instagram a gente deixa, a cada 2, 3 dias, eu deixo uma caixinha de perguntas lá no Stories. Acessem, mandem as suas perguntas, nós respondemos lá, respondemos com short aqui também no canal. Então, informação não falta. E em breve teremos algumas novidades com relação a mais algumas mídias em que nós estaremos também publicando os nossos conteúdos. Por hora é isso. Sejam todos muito felizes e até a próxima, que seja breve. E será, com certeza.